meditar nessa noite um pouquinho mais sobre as experiências do meu irmão Jorge Miller. Vivo em espírito de oração, eu oro enquanto ando, quando me deito e quando me levanto, e as respostas estão sempre chegando. Vivendo em espírito de oração. Eu lembrei, quando li essa frase, de Daniel, capítulo 6, versículo 10, quando diz que o rei publicou aquela proibição, ninguém poderia fazer pedido ao seu Deus durante tantos dias. Daniel imediatamente ouviu aquilo e foi para o quarto orar, de janelas abertas, para todo mundo saber que estava orando. Então diz assim Daniel 6,10, Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa, ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos, e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, mesmo proibido, ele continuou fazendo como costumava fazer. E mais importante para Daniel era a ordem do seu rei, do seu Deus, né? Que era interceder pelo seu povo, pela sua nação. Estava chegando o tempo de voltar, mas não faltava muito, 70 anos estava para se cumprir, e ele está lá orando de joelhos 3 vezes ao dia. E 3 vezes ao dia aparece em outros lugares na Bíblia, né? Paulo orou 3 vezes ao Senhor pedindo para tirar o espinho na carne. Está lá em 2 Coríntios 12, 8. Deus lhe deu resposta. O importante é que a oração nunca fica sem resposta. E quando o Jorge Miller está falando que ele está orando, vivendo uma vida de oração, está em espírito de oração todo o tempo, andando, deitando, levantando, e as respostas estão sempre chegando. Isso é muito bonito. George Miller, ele foi um missionário inglês que serviu o nosso Deus lá no reino de nosso Deus, lá na Inglaterra. Ele e a sua esposa foram responsáveis por cuidar de 20 mil órfãos, não é pouca coisa, 20 mil órfãos, que tinham sido abandonados nas ruas da Inglaterra no século XIX, porque teve aquela terrível peste de cólera, aquela pandemia de cólera, centenas e centenas, milhares morreram, e as crianças ficavam abandonadas nas ruas. Então, ele acolhia aqueles meninos, acolhia aquelas meninas, e ele cuidava delas no orfanato em Bristol, né, o nome da cidade. Olha como o George Miller era um cristão que realmente vivia a sua fé. E através da providência de Deus na sua vida, ele deu um testemunho para o mundo, que até hoje em todo lugar se fala do seu testemunho, da sua vida de oração. E ele acreditava que o homem não deveria se apegar à estabilidade financeira. Ele acreditava que tudo que ele precisava vinha do Senhor. E assim, toda vez que ele precisava de dinheiro para cuidar daqueles 20 mil órfãos, ele não pedia para ninguém. Isso que é impressionante na história dele. Ele não ia pedir para o governo, ele não pedia para as igrejas, ele não pedia para um rico. O que ele fazia? Ele orava a Deus. Orava a Deus. E o Senhor respondia. Eu já contei algumas experiências aqui, né? Algumas delas já sobre essas respostas de oração, até sobre o dia que não tinha nada para comer de manhã, e o padeiro, ele já orando, agradecendo pelo pão que ele ia comer com as crianças, não tinha nada. O padeiro, terminou a oração, o padeiro parou na frente, porque o pão tinha queimado um pouco, então os clientes não iam querer aquele pão, e o padeiro foi levar o pão para o orfanato. Né? Essa é só uma das orações que foram respondidas. Eu acho incrível, né? Assim, incrível, a gente acredita, né? Mas é impressionante. Agradecendo os meninos, com os meninos, pelo pão que eles iam comer, não tinha pão na mesa. A gente agradece, tá, vai comer, né? Eu agradeço de manhã, o café com a citinha, o almoço, antes de comer, eu agradeço junto, até o lanche da tarde, né? Eu não consigo engolir sem não agradecer, nem que seja uma oração breve, obrigado pelo pão de cada dia, Senhor. E na janta a mesma coisa. Mas a comida tem sido da mesa, agradecendo a comida ali, né? Aquele dia ele orou, não tinha nada para comer.
E aí chega, após a oração, após o amém, o pão chega. Então, ele registrou no seu diário de orações a data que ele pediu e a data que Deus respondeu, contou 50.000 orações respondidas. 50.000, não 50 orações, nem 500, nem 5.000, 50.000 orações respondidas, ele anotou num diário. Por isso que ele é chamado o homem das orações, né, que Deus nunca deixou responder uma de suas orações. Mas o que ele disse? Eu vivo em espírito de oração, oro enquanto ando, quando me deito e quando me levanto, e as respostas estão sempre chegando. Muitas outras frases deste homem de fé nós temos conhecimento. Uma outra que ele deixou escrito, né, seu testemunho, foi essa: desejo muitas coisas a meu respeito, mas nada desejo tanto como ter um coração cheio de amor ao Senhor. Anseio por um caloroso apego pessoal a Ele. Era realmente um homem de fé e de uma intensa comunhão com Deus. Ele fala que não desejava nada além do que ter um coração cheio de amor ao Senhor e um caloroso apego pessoal a Ele. Isso lembra Jeremias, quando escreveu no capítulo 29, o povo estava naquela situação de luta, de sofrimento, de juízo, castigo, porque Babilônia estava chegando com seus exércitos. Uma leva já tinha sido levada, Daniel, seus amigos já estavam lá, com o rei Joaquim, e Deus falou através de Jeremias: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. Tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Então, Deus está falando, né, quando a gente busca, como Jorge Meire dizia, né, um desejo tão grande, o seu coração está cheio de amor ao Senhor. E é nessa hora que nós encontramos o Senhor. Deus nos deixa achá-lo. Nós o achamos porque buscamos com todo o coração. Outra frase que George Miller deixou é: nunca desista de orar até que a resposta venha. Às vezes acontece, quem chora por alguma coisa, depois chega uma hora assim, para de orar. Não sei, né? Eu lembro do caso do meu pai. Meu pai estava desviado, tinha abandonado a mãe. Eu orei alguns anos por ele, depois eu parei. Mas eu lembro que a Cristiane nunca parou de orar. A Cristiane era menina, na oração dela ela sempre orava: Papai do céu, que Botino volte para Botina e volte para Jesus. Ou volte para Jesus e volte para Botina. Não é da ordem que ela voltava. Que ela orava as duas coisas. Ela nunca parou. Ela ia escutar eu orando, né? Depois ela continuou orando, né? Ainda bem que alguém continuou orando. Meu pai se arrependeu e voltou, né? Então ele diz: olha, nunca desista de orar. Você está orando por uma coisa boa, uma coisa necessária, é uma coisa importante, uma coisa que está dentro da palavra de Deus, não está contrariando a vontade de Deus. Olha, nunca desista de orar até que a resposta venha. É preciso continuar orando. Preciso continuar orando. Aonde está? Nunca desanimar. Isso mesmo. Nunca desanimar, né? Nunca desistir. Outra frase que Jorge Miller deixou é que se o Espírito Santo nos guia em tudo, ele irá fazê-lo de acordo com as Escrituras e nunca de maneira contrária a elas. Então, claro que a nossa oração sempre é guiada pelo Espírito Santo, né? Por isso a gente pode confiar e continuar orando, porque ele vai fazer. É uma coisa boa, é uma coisa que tem virtude, é uma coisa que agrada ao Senhor, que é louvor, né? Nós vamos continuar orando. Vamos continuar orando pelo nosso Brasil, continuar orando pelos nossos amigos que não se converteram ainda, nossos familiares que ainda estão incrédulos. Vamos continuar orando. E Deus, no tempo certo, age, né?
tempo oportuno, Deus irá conceder a resposta e esperamos livramento, esperamos salvação, principalmente para a nossa pátria. Como diz George Miller, né? Vamos seguir assim, né? Em espírito de oração, orando enquanto andamos, orando quando nos deitamos, orando quando nos levantamos, e as respostas estarão sempre chegando. E como Daniel, vamos lembrar de dobrar os nossos joelhos, mesmo quando for difícil, né? No caso de Daniel, era proibido, estava numa perseguição, como disse Cidinha, né? Era um edito só para ele, né? Era só para ele. O edito foi assinado pelo rei, o rei sem saber que essa coisa era só para prejudicar Daniel. Mas Daniel continuou orando 3 vezes por dia, não sabe a história, é o final feliz que ele teve. Seus inimigos que foram lançados na cova dos leões não tiveram essa sorte, porque eram inimigos de Deus. Mas Daniel teve a sua vida preservada, seu testemunho, e toda a Babilônia, né? Toda a Medo-Persa, né? Aqueles 2 impérios da Média e da Pérsia, souberam desse Deus maravilhoso. E a gente comemorou no Natal, lembrando que os reis magos vieram de lá para conhecer Jesus, porque tudo isso eles aprenderam com Daniel desde aquele tempo. Eu falei na pregação do Natal, né? Que deu a ideia que os magos estavam vivos desde Daniel, né? Não é? Que de geração de mago em mago, né? Até chegar nesses que visitaram Jesus, eles sabiam aquela história, eles conheciam as profecias que Daniel deixou, aquelas revelações todas que ele contou para o rei, as visões do futuro, não é? Então, esse é o Daniel que tinha no seu quarto janelas abertas para Jerusalém. Assim nós temos janelas abertas para o céu, onde nós oramos, as janelas estão abertas e Deus está ouvindo as nossas orações, e Ele está anotando, a gente não está anotando, mas Deus está, Deus nunca esquece a nossa oração. Vamos confiar que as respostas vão chegar no tempo certo, no tempo oportuno. Se alguma for, mesmo como aquela experiência de Paulo, né, que orou 3 vezes, o Senhor falou, basta, né? A graça te basta. Alguma oração, a gente às vezes não vai ter uma resposta positiva, mas vamos ouvir Deus, a minha graça te basta. Confia, é o melhor para você, né? E vamos em frente, sempre confiando no Senhor. Deus nos abençoe.